Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, desta feita, falar acerca de confissão dos pecados e o perdão de Deus, perdão divino, né? E quero deixar para a meditação em Salmos 51, Salmo de Davi, versículo de 1 ao de número 13. Que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Esses versículos para a nossa meditação. Lá em Provérbios 28, versículo de número 13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançará misericórdia. Nós devemos sempre vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Pois mesmo sendo perdoado, o homem não poderá escapar das terríveis consequências do pecado. É isso. 1 Reis 8,46 diz que, uma parte do versículo diz que não há homem que não peque. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Salmo 4,4. A Bíblia diz também que a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18, versículo 4. Tiago 5,16 fala sobre a confissão dos pecados. Salmo 130, verso 4, diz que o perdão está com Deus. O perdão está com Deus. O nosso Senhor Jesus demonstrou que Ele tem poder para perdoar pecado. Os irmãos lembram daquele paralítico levado por 4 homens numa cama, e Jesus, vendo a fé deles, a Bíblia diz que Jesus disse: filho, perdoados são teus pecados. E muitos ali murmuravam. Alguns diziam: quem é esse homem? Quem só pode perdoar o pecado é Deus. Só Deus é quem pode perdoar o pecado. E isto eles estavam dizendo no seu coração. Aí Jesus, conhecendo os corações, pensamentos, disse: por que vocês pensarem mal em vosso coração? Qual é o mais fácil, dizer perdoados são teus pecados, ou dizer toma a tua cama e anda?
Aí Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta, toma tua cama e anda. E o paralítico andou. Ele perdoou o pecado e ainda curou o paralítico, né? Primeiro, o espiritual, né? Perdão dos pecados, a enfermidade espiritual. E depois ele curou a enfermidade física, né? Fazendo aquele paralítico andar. Glória a Deus. Então, com ele está, só ele é quem pode perdoar o pecado. Né? O homem é falho, o homem peca, o homem erra. Mas o Senhor é aquele que pede para que o povo se arrependa. Jesus ele veio pregar o evangelho de arrependimento, né? João Batista, ele pregou acerca do arrependimento. Jesus pregou acerca do arrependimento. Os apóstolos, dando continuidade, pregaram acerca do arrependimento, né? Pedro, com autoridade, diz, arrependei-vos, para que seja apagado o vosso pecado, né? Para que venha o tempo do refrigério, para que receba os dons do Senhor. Então, ele pregou sobre o arrependimento. Então, o arrependimento é uma ponte para a gente alcançar a vida eterna. Sem arrependimento não há perdão, né? Porque se a pessoa não se arrepende, a pessoa está gostando do que fez, não vai deixar o que fez, né? Vai continuar fazendo. Então não há perdão para aquela pessoa que continua, porque os que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Mas aqui fala de Davi, né, o Salmo de Davi, porque ele compôs, né, esse salmo de número 51. Davi era um homem ungido, né, um homem de qualidade, ele tinha qualidades, né, era um homem ungido, né, e o filho de Jessé foi ungido por Samuel. O mesmo Davi, ele recebeu o Espírito Santo, né, na vida dele. A Bíblia diz que Deus era com Davi, né? Então, era ungido de Deus. O Espírito do Senhor apoderou-se dele lá em 1 Samuel 16:13, a parte B, né? Provando que ele tinha a presença do Espírito Santo, tinha a unção de Deus na sua vida. Também Davi era um homem corajoso, né? Enfrentou o gigante Golias, não teve medo, confiou em Deus, né? E venceu aquele gigante. Então era um homem corajoso. Também era um homem cheio do temor de Deus. Eu vejo isso quando ele teve a oportunidade de matar a Saul, porque Saul estava lhe perseguindo para tirar a sua vida, e ele teve a oportunidade. Deus deu Saul na mão dele, mas ele teve o temor de Deus, né, e disse que não faria isso com o ungido do Senhor, né, e temeu ali, né, o Senhor. Era um homem escolhido por Deus, né? Deus escolheu, né, a Davi para ser sucessor de Saul. Ele de imediato, ele foi ungido, mas de imediato ele não foi rei em Israel, não subiu ao trono de imediato, sofreu bastante, foi perseguido, né? Muitas coisas aconteceram na vida de Davi,
Mas era um homem que tinha as suas qualidades, né? Mas quais foram os pecados de Davi, né? Primeiro, eu vejo a ociosidade de Davi enquanto o exército de Israel estava na batalha. Seus fiéis soldados na batalha, lutando. E ele estava, em vez de estar orando, em vez de estar intercedendo, ou em vez de estar também na batalha, ele estava passeando no terraço, em meio às lutas, em meio à dificuldade que estava surgindo ali, a guerra, em momento de guerra, em momento de luta, que deveria lutar, guerrear, orar, interceder, fazer alguma coisa, estava passeando no terraço do palácio. Então, a gente vê a ociosidade de Davi nesse ponto. Segundo, a gente vê a cobiça. Ele viu Betseba se banhando. Ao ver, ele desejou. A Bíblia diz que o pecado, ele começa na mente, a pessoa engolda, né? Deseja e depois toma atitude, age de maneira carnal e vem a consumir o ato. Foi o que aconteceu com Davi, né? Ao ver, logo desejou, né? E pediu para que chamasse a mulher de Urias e se deitou com ela. Ela ficou grávida dele. Então a gente vê aí a cobiça, ele cobiçou a mulher do seu próximo, né? Pela lei, eles deveriam ser apedrejados, né? Não sei, é por ser um rei, né? Mas Deus ia agir com mais severidade do que já agiu, né, com ele. Não sabe a história. Adultério era o outro pecado de Davi. Ele adulterou. Ele pecou contra Deus e contra o seu próximo e contra o seu cônjuge, né? Então, ele cobiçou a mulher do próximo ao ponto de adulterar, né? A consciência da carne estava na vida de Davi, onde ele deveria estar orando. Então ele foi tentado, depois ele foi vencido, né? A tentação venceu ele. Tentado, ninguém pode fugir da tentação, né? Assim, não, eu nunca vou ser tentado. Não. Já o próprio Jesus, ele foi tentado. Então todos nós também podemos ser tentados, mas nós temos que vencer a tentação. E Jesus nos deu um exemplo de como vencer a tentação, através da oração, jejum e a palavra de Deus, né? Jesus utilizou a palavra de Deus, viveu uma vida de oração e estava em jejum e consagração. Então ele venceu o diabo, o pecado, o mundo, e nós também podemos vencer. Ele nos dá autoridade e poder para vencer. Para isso, devemos seguir conforme a palavra de Deus nos orienta, né? Devemos estar sempre vigilantes, sempre orando, sempre fazendo o querer e a vontade de Deus, né? E vencer todo tipo de tentação. Outro pecado foi o homicídio. Ele não matou pessoalmente, mas mandou ele, como rei,
né, pediu para que Urias fosse colocado ele na frente da batalha. E aí Urias veio a morrer na guerra, né? E outros, as astúcias, né, de Davi, a insensibilidade, foi astúcio, queria que chamasse Urias para Urias deitar com a sua mulher para dizer que o filho, que ela estava grávida de Davi, para que o filho fosse de Urias, né? Mas Urias, um soldado fiel, que amava o seu rei, ele, né, não foi, não deitou com a sua mulher. Então, nós observamos aí a insensibilidade de Davi. Né? Mas todo pecado tem a sua consequência. E nesse Salmo 51, nós vemos a consequência, né? Alguns pontos aí, as consequências do pecado. Primeiro, a perda da comunhão divina. A pessoa perde a comunhão. Perdeu de um momento para o outro a presença de Deus. Se você ler 1 Samuel 13, 14, o versículo 12 também, você vai observar, né? Por um momento, ele perdeu a presença de Deus. E é justamente quando a pessoa está maquinando, pensando mal, e na sua mente maquinando como vai fazer, né? Então, quando a pessoa maquina o que vai fazer, já está fazendo na sua mente, né? Por isso que Jesus, ele falou que se o homem pensar em seu coração, no intuito de uma mulher, já em seu coração cometeu adultério, já em seu coração se prostituiu. Então, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, a nossa mente, certo? Então, perda da comunhão, afastamento do Espírito Santo. Quando a gente observa o versículo de número 11, né? Ele diz: não lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele estava sentindo, né, que as suas forças estavam indo embora. Quando ele diz: torna-me a dar um coração puro, que o coração dele não estava puro, renova em mim um espírito reto, né? Porque ele reconheceu suas falhas, seus erros. E ele notou que sem a presença do Espírito Santo, ele não poderia vencer, ele não poderia prosseguir. Ele precisava do Espírito Santo, da unção para governar, para batalhar, para agradar a Deus. E terceiro foi escândalo. Ele, como rei, meteu ali um escândalo. A prática do pecado ali resultou, né, em escândalo. E Jesus diz que ai daquele homem, porque vem o escândalo. Mateus 18, versículo de número 7. Mas houve ali a intervenção de Deus, né? O amor de Deus, a misericórdia de Deus. Deus envia o profeta Natan para falar do viajante. O viajante que só tinha uma cordeirinha, uma ovelha, né? E o rico tinha mais de uma ovelha. Pois o rico pegou e comeu a ovelha do viajante,
contou aquela história, aquela parábola, e o rei disse que o tal homem que praticou isso tinha que ser morto. E Natan disse: este homem és tu, ó rei. Aí ele reconheceu e disse: pequei contra o Senhor, né? E ele foi se humilhando. O profeta teve coragem, né, de falar lá, de ir lá e falar com o rei. Porque o homem que tem Deus na vida, ele não tem medo de falar a verdade, né? Ele fala, quer queira, quer goste, quer deixe de gostar. Mas a verdade é para ser dita. E veio a sentença divina, né? Porque o pecado tem as suas consequências. E Deus havia dito que não apartará a espada jamais da tua casa. E a gente sabe o que foi que aconteceu com os filhos. A gente sabe o que foi que aconteceu, né? As desgraças não pararam por ali. Aminon foi assassinado por Absalão. Absalão foi morto por ter rebelado contra seu pai, né? E tempo depois, já no final do reinado de Davi, Adonias também seria morto por espada. Mas a promessa de Deus é: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti. Então veio a sentença, assim como no jardim do Éden, né? Os pecados, veio ali a consequência do pecado, a sentença veio na vida de Davi e virá sempre na vida daqueles que erram, que falham, que pecam, né? Vem a consequência do pecado. Então a oração do pecador e o arrependimento que a gente vê, né, nesse Salmo 51, a confissão, a súplica e a confissão dos seus falhos, das suas falhas, do seu pecado. Nós vemos a confissão, né, de Davi. Então ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele clamou. Então, quando você se humilha, ora, pede perdão ao Senhor, o Senhor está pronto para ouvir um coração contrito, um coração arrependido. Ele é poderoso para perdoar pecado, seja qual for o pecado. Se houver sincero perdão, né, sincero clamor, sincera humilhação, Deus é aquele que perdoa todos os pecados e renova as forças, né? E o salmista, o desejo dele era pregar, era anunciar aos transgressores. Mas para anunciar aos transgressores, né, no versículo 3 diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão, né? Então, depois de tudo ser feito na sua vida, ele pediu perdão, depois de apagar dos seus pecados, de purificado, de um renovo espiritual, da presença do Espírito Santo na sua vida, de ele ser renovado. Aí ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Porque quando a gente está purificado, santificado, quando estamos em comunhão, na presença de Deus, o Espírito Santo em nossa vida, nós com certeza falamos da grandeza e do poder de Deus, das maravilhas do Senhor, né? Por isso que é necessário, cada um de nós falhou, errou, né? Às vezes temos que pedir perdão ao nosso cônjuge, ao nosso filho, ao nosso pai, nossa mãe, né? Então, tem que pedir perdão, tem que se humilhar para que possamos ser exaltados por Deus, né? Aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor, no tempo certo ele exalta, né? Então nós vemos a intervenção divina, a oração, a confissão de Davi,
clamou pela restauração e o compromisso dele diante do perdão de Deus, diante da presença do Espírito Santo, diante de tudo que Deus ia fazer na vida dele. Aí ele teve um compromisso diante do perdão, ensinar, né, aos transgressores. É um parente de temor, louvor a Deus, aleluia. Né? Então o crente, quando é perdoado pelo Senhor, ele está apto, né, para falar da sua grandeza, do seu poder. Porque sendo perdoado, Deus está dizendo, comece de novo, lá em frente, anuncie, faça o meu querer, a minha vontade, porque eu te perdoei, eu te santifiquei, eu te purifiquei, e você está pronto para fazer a obra do Senhor. Porém, né, podemos fazer sempre a vontade de Deus. Né? Se você um dia falhou, um dia errou, um dia pecou e ainda não se humilhou e pediu perdão, se humilhe, peça perdão e você vai ver um renovo espiritual na sua vida, coisas novas acontecendo na sua vida, mas tudo através do perdão, né? E interessante que às vezes temos que perdoar alguém, perdoar para que possamos alcançar perdão. Isso foi a oração que Jesus ensinou, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aquele que não libera perdão, Deus também não perdoa, né? Então que nós possamos também perdoar aqueles que nos têm ofendido, aqueles que têm feito coisas, né, contra nós, para que possamos junto, né, com eles subir para o céu, porque nós queremos ver os nossos irmãos chegar na eternidade e ver sempre com o Senhor. Que Deus abençoe, que Deus ajude a cada um a guardar a palavra de Deus e a praticá-la. Em nome de Jesus. Amém.